Como eu uso as ferramentas que possuem inteligência artificial para me ajudar no meu dia a dia como cientista de dados? Bom, para quem não me conhece, eu sou o André Cunioche, eu sou cientista de dados e nesse meu canal aqui eu falo sobre ciência de dados, transição de carreira e tudo que está relacionado à área tech e à área de dados. Bom, inteligência artificial é um dos assuntos mais em alta hoje em dia e é por isso que eu estou falando sobre ela aqui, porque muitas pessoas vêm me perguntar, inclusive lá no Instagram, sobre esse tema, sobre como que eu posso usar, como eu uso, na verdade, a inteligência artificial no meu dia a dia, se é muito, se é pouco. E é por isso que eu estou vindo trazer esse tema aqui para vocês, para desmistificar, para falar de verdade como que eu uso tudo isso aqui, beleza? Eu já vou começar com o que é mais usado, que vocês mais conhecem, mas eu vou trazer alguns exemplos muito reais sobre como que eu uso de fato o ChatGPT e o Gemini, que é a nossa primeira ferramenta aqui, beleza? O ChatGPT todo mundo já conhece, né? Só que como que eu uso no meu dia a dia? E uma das coisas que eu mais peço para o ChatGPT fazer para mim é criar um código. Bom, aqui a gente tem que ter um cuidado também, porque é o seguinte, eu peço para ele fazer alguns códigos para eu ganhar um tempo, para aumentar a minha eficiência e algumas coisas que eu tenho dúvida, que eu não sei também, tá? Mas não é que ele vai fazer todo o meu trabalho para mim, tem uma grande diferença nisso. O trabalho que eu tenho é entender onde que eu quero chegar, é saber o que eu tenho que fazer, e o que eu peço para ele fazer alguns códigos no meio do tempo aí, para eu ganhar eficiência, para não precisar ficar escrevendo. Muitas vezes eu sei o que eu quero fazer ali, só que ele escrever para mim me ganha um tempo enorme, beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, que é um exemplo que eu fiz alguns dias atrás aqui, um exemplo bastante real. Vou trazer dois, na verdade, aqui para vocês, tá? Então é o seguinte, eu vou digitar aqui, ó, no Impala, como remover linhas duplicadas quando três colunas possuem o mesmo valor? É uma coisa que eu coloquei aqui no ChatGPT mesmo e ele me deu a seguinte resposta, né? Ele vai me dar alguma resposta um pouco parecida ou até um pouco diferente. Vamos ver o que ele está escrevendo aqui, vocês já estão olhando aí, né? Ele me deu esse script aqui em SQL, que é o que eu queria mesmo, né? Então eu pedi para ele, eu falei para ele que era no Impala e ele usou o row number aqui nessa função de janela e usou uma CTE aqui e depois ele fez um select com row number igual a 1. Bom, essa é uma questão simples aqui, mas ele me adiantou bastante, né? Então, eu só de ter o que eu queria, e aí eu fui bem específico, né? Falei que era no Impala, falei qual que era o problema, e ele me deu aqui uma solução bem simples, muito rápido. Daí é só copiar isso aqui e jogar lá para o Impala, que é onde eu queria usar. Uma outra coisa interessante aqui também é o seguinte, crie uma função em Python que utilize cross-validation e compare os seguintes modelos de classificação. Logistic Regression, Random Forest, XGBoost e LGBM. Faça com que a função retorne um data frame comparando as métricas de acurácia, recall, precision e F1 score. Vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Aí ele falou, aqui está uma função que utiliza cross-validation e tal, e aí ele está instalando aqui, né, o Scikit-learn XGBoost, o LGBM, o LightGBM, está criando uma função aqui, está importando aqui todas as bibliotecas necessárias. Os modelos, ele pegou todos os modelos aqui, Logistic, Random Forest, XGBoost, LightGBM, criou um data frame aqui inicial, e aí para cada modelo ele está fazendo cross-validation e pegando as métricas, né, de acurácia, recall, precision e F1 score, e aqui no final ele vai criar o data frame e colocar aqui dentro dos resultados e retornar esse valor do data frame aqui para a gente. São dois exemplos bem simples aqui que eu dei para vocês, mas que são bastante reais aí de como que a gente pode usar para criação de código. Então, lembrando que ele não vai substituir o cientista de dados, assim, em todas as tarefas que um cientista de dados precisa fazer, mas ele está me ajudando aqui a ganhar um tempo com as questões mais básicas, com as questões de código. E uma outra questão para que eu uso bastante o ChatGPT é a correção de bugs. Muitas vezes, quando o nosso código dá algum erro, eu jogo direto no ChatGPT lá para ver se ele já tem alguma ideia de como que eu posso arrumar esse bug no meu código. Então, por exemplo, como resolver esse erro. Então eu joguei aqui no ChatGPT esse erro aqui, que é um erro hipotético, tá? Que eu poderia ter tido alguma vez na minha vida, que é uma operação que eu estava tentando fazer entre um string e um int. E aí, como eu faço para resolver? Então, ele fala aqui que você pode corrigir isso transformando, né, o seu texto em inteiro, tal, enfim. Ele dá uma solução aqui e ele entendeu por que estava acontecendo esse erro. Esse erro é bastante simples, mas poderia ser alguma coisa mais complexa que ele ia te ajudar também. E além dos códigos, né, de geração e de correção de bugs, tem uma outra questão que é bastante importante que o ChatGPT ajuda muito também, que é a criação de hipóteses para um problema específico que você tem.
Então, vamos supor que eu tivesse um problema desse tipo aqui, ó. Eu pedi para o ChatGPT, então, nessa questão hipotética aqui, me ajudar com a criação de hipóteses, tá? Então, eu falei para ele, tem o seguinte problema de negócio. Minha empresa está se deparando com um volume baixo de vendas de sabonetes nos últimos meses. Crie hipóteses para serem exploradas e verificadas com análise de dados. Jogando isso aqui para o ChatGPT, ele vai me retornar as seguintes hipóteses. Primeiro, né, o número 1, mudança no comportamento dos consumidores. A hipótese é que os hábitos de compra dos consumidores mudaram devido a fatores como economia, preferência por novos produtos, tendências, enfim. Dados a verificar: tendência de venda dos outros produtos de higiene pessoal, pesquisas de mercado, feedback de clientes. Então, aumento da concorrência, problemas de preço, problemas com a qualidade percebida, distribuição e disponibilidade, campanhas de marketing ineficazes, mudanças sazonais ou macroeconômicas, mudanças no mix de produtos, experiência do cliente no ponto de venda, e ele dá aqui até os próximos passos. Então, você viu que em pouquíssimo tempo ele já gerou uma série de ideias, de hipóteses para a gente explorar com os dados, tá? Então, isso é uma ferramenta bastante poderosa, porque a criação de hipóteses, assim, em problemas de ciência de dados é muito importante. E para iniciar essa conversa, acho que o ChatGPT é bastante bom, tá? Não que a gente vai ficar limitado a isso, mas a gente tendo o domínio do negócio e tendo essas ideias que o ChatGPT deu, a gente pode alavancar, assim, os nossos resultados. Uma outra questão bastante legal aqui do ChatGPT é a análise de sentimentos, tá? Então, seguinte, ele é bastante bom para isso. E eu fiz um exemplo aqui para vocês. Eu peguei alguns comentários aqui do canal mesmo que o pessoal mandou nos últimos vídeos e eu pedi para ele definir cada um dos comentários como bom, neutro ou ruim com análise de sentimentos. E aí, vou mostrar aqui para vocês, ficou da seguinte forma: defina cada um dos seguintes comentários entre bom, neutro ou ruim, e dê uma nota final sobre todos os comentários. Aí eu coloquei todos os comentários aqui, acho que tinham 7, e pedi para ele rodar isso aqui, me dar uma nota final e uma nota para cada um. Vamos ver o que ele vai falar. O primeiro comentário aqui ele classificou como ruim, mas não que ele foi ruim para o vídeo, né? A pessoa que estava falando sobre o próprio trabalho dela, tá? Então, beleza, aqui vai uma crítica nossa, assim, acho que eu poderia refinar esse nosso prompt aqui falando sobre o comentário sobre o vídeo, né? Então, acho que ele entenderia um pouco melhor, colocaria talvez isso aqui como neutro. Mas aqui ele classificou aqui esse outro como neutro, esse como bom, tal, e deu uma nota geral aqui como 7, tá? Então, assim, acho que é uma boa forma de fazer rápido uma avaliação desse tipo, tá? Então, nesse caso eu peguei só 7 comentários, mas poderia ter feito um scraping ali para pegar muito mais e jogar aqui no ChatGPT ou usar a API deles, enfim. Aí vai do seu gosto. Mas acho que é uma boa forma de usar ele também. E tem umas outras questões que o ChatGPT pode te ajudar muito aqui também, que é o seguinte: se preparar para entrevistas e para estudar também, que é quase a mesma coisa, né? Porque você vai estar estudando em ambos os casos. Mas, para se preparar para entrevistas, por exemplo, você pode colocar aqui no ChatGPT o seguinte: vou fazer uma entrevista para cientista de dados sênior em uma Big Tech, crie perguntas que provavelmente serão perguntadas para mim nessa entrevista técnica. Foi um pouco redundante aqui, mas ele vai me entender. Aí ele está falando aqui, enfim, ele está descrevendo algumas perguntas, e aí depois que ele fizer isso, você pode pedir também para ele responder essas perguntas, ou você mesmo responde essas perguntas e pede para ele avaliar se a sua resposta foi boa ou não. A mesma coisa você pode fazer com relação aos estudos, tá? Então, por exemplo, aqui o ChatGPT ainda está me dando algumas respostas, né, para as perguntas de entrevista. Ele deu bastante pergunta, tá? Perguntas técnicas. E para estudar, você poderia começar fazendo o seguinte: se você não sabe nada sobre ciência de dados, machine learning, você poderia começar com uma pergunta mais geral, né? O que é machine learning, por exemplo? Aí ele vai te responder aqui. E aí, logo quando ele te responder, você vai entender um pouco mais sobre o universo de machine learning, por exemplo, e você pode pedir para ele explorar uma determinada área um pouco mais, ou pedir para ele criar tópicos de estudo sobre essa área. Enfim, acho que isso é muito interessante e me ajuda bastante também, tá? Então, quando eu vou estudar, eu uso o ChatGPT bastante também para me ajudar em alguma área, para ele criar tópicos ou para ele me explicar algum conceito mesmo. Bom, e agora saindo um pouco do ChatGPT e indo para uma outra ferramenta, ultimamente eu tenho usado uma ferramenta bastante interessante que usa bastante inteligência artificial, que é a plataforma da Bitrix 24. Bom, e para quem não conhece, a Bitrix 24 é um espaço de trabalho online
projetado para ser usado por um grupo de pessoas para vendas, para marketing, gerenciamento de projetos e outras atividades que você pode ter aí na sua empresa, porque ela usa ferramentas como CRM, gerenciamento de tarefas, bate-papos, reuniões online e também outras mais de 30 ferramentas aí disponíveis para vocês. E por que eu estou falando da Bitrix 24? Porque ela está patrocinando esse vídeo aqui e está me ajudando a gerar esse conteúdo para vocês. E a Bitrix 24 tem mais de 15 milhões de usuários aí no mundo inteiro, desde empresas pequenas até grandes empresas, e ela tem planos gratuitos até mais avançados e pagos. E o legal aqui é que o plano gratuito ele já é suficiente para suas tarefas mais básicas aí do seu dia a dia. E vale lembrar que esse gratuito, ele é gratuito para sempre e para usuários ilimitados. E uma outra questão muito legal aqui é que se você quiser experimentar um plano pago, que é o plano Professional, você pode por 15 dias gratuitamente, sem precisar colocar o seu cartão de crédito para fazer esse seu teste. Muito legal, né? E uma ferramenta que eu tenho usado bastante aqui da Bitrix é a de gerenciamento de tarefas. Eu vou mostrar aqui para vocês porque ele tem uma inteligência artificial acoplada que me ajuda muito e algumas outras questões também. Então vamos lá, vocês estão vendo aqui a minha área do Bitrix, eu vou gerar um projeto aqui junto com vocês. Então eu vou criar um projeto aqui, esse meu projeto vai ser o seguinte, ele vai ser um projeto aqui, o nome do projeto vai ser Estudos sobre Inteligência Artificial. E aqui eu vou deixar como público mesmo. Proprietários do projeto, André, eu mesmo. E é isso aí, ó. Criou o projeto aqui. Logo depois que eu criei um projeto, o que eu posso fazer? Bom, ele já está aqui. Então eu estou aqui dentro do meu projeto já, né, de estudo sobre inteligência artificial. E aí eu vou criar uma tarefa que é o seguinte, lista de prioridades. E aí aqui eu posso fazer o seguinte, eu vou gerar uma tarefa. E aí para gerar uma tarefa eu vou criar várias subtarefas que podem ser ticadas ali conforme eu for cumprindo essas tarefas ou não, tá? Então, uma lista, eu vou fazer o seguinte, ó, criar uma lista de tópicos de estudos sobre inteligência artificial generativa, por exemplo. E aí quando eu faço isso, eu posso selecionar e clicar aqui em Copilot. Quando eu clico em Copilot, é aí sim que eu estou usando a inteligência artificial aqui da Bitrix. E essa inteligência artificial que é o Copilot, é legal porque ela não está só sendo usada para tarefa aqui, para essa ferramenta que eu estou usando, mas ela também vai estar sendo usada aqui em outras ferramentas, o que é muito legal. Mas beleza? Então, vamos usar ela aqui dentro das tarefas. Então, primeiro eu posso falar para ele, por exemplo, criar uma descrição da tarefa. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Bom, ele criou uma descrição. Então, ele colocou um monte de coisa aqui sobre a descrição dessa tarefa. Beleza? Aí eu posso falar assim, ó, para ele criar uma lista de verificação, por exemplo, ele vai me dar aqui uma lista. E aí eu posso falar assim, ó, adicionar abaixo. É que ele vai fazer, ó, ele vai criar uma lista aqui de verificação, que são aqueles tópicos ali, subtópicos que eu vou ticando conforme eu for, nesse caso aqui, conforme eu for estudando, tá? Revisar conceitos, estudar algoritmos de aprendizado de máquina, tudo mais. Ele me deu uma listinha aqui de 10 itens, e eu posso aceitar ou posso mudar também aqui se eu não concordar, tá? Então é para isso que eu uso, né? Então ele me dá algumas ideias e eu vou lá alterando conforme eu acho que é necessário. Se eu aceitar aqui, ele vai incluir essa tarefa aqui para mim de uma forma muito fácil, muito rápida, né? Acabo ganhando bastante tempo com isso. Bom, isso aqui foi para criação de tarefas, mas tem uma outra questão bastante legal aqui também da Bitrix 24 com relação às tarefas, que é o seguinte, são essas regras de automação aqui. O que são elas? Vou dar um exemplo bem rápido aqui para vocês. Vamos supor que eu queira fazer uma notificação ali para quando uma tarefa for concluída. Então, o que eu posso fazer? Posso criar uma tarefa para funcionários. Acho que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou adicionar uma tarefa quando ela for concluída para um funcionário. O que eu vou fazer? Eu vou mandar uma notificação. Adicionar notificação aqui, ó. E aqui que eu vou escrever aqui? Eu vou falar assim, ó, parabéns pela conclusão da tarefa. E aqui eu posso incluir o nome da tarefa, por exemplo, que é o nome aqui. Então ele vai incluir o nome, independente do nome que for, tá? E aqui ele vai mandar para o responsável da tarefa. Então, se você está trabalhando em grupo, aqui ele já vai mandar para o responsável da tarefa aí, para quem for, tá? Vou salvar. É isso aí. Vou salvar aqui, salvei aqui. E aí o que a gente pode simular é o seguinte, se eu entrar aqui dentro do estudo, lista de prioridades, e aqui essa nossa tarefa que estava como pendente, eu vou colocar ela como concluída, né? Eu vou concluir aqui. E aí nisso que eu concluir,
eu já recebi uma notificação aqui, ó. Parabéns pela conclusão da tarefa lista de prioridades. Beleza? Então, é isso. É muito simples, é muito prático e tem me ajudado bastante aqui na organização das minhas tarefas do meu dia a dia, porque eu estou fazendo bastante coisa ao mesmo tempo e eu estou gostando bastante de usar a Bittrex 24. E se você quiser saber também um pouco mais sobre a Bittrex 24, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Beleza? E uma outra ferramenta que tem me ajudado bastante no meu dia a dia é o Copilot, que é o da Microsoft, que você pode acoplar no Visual Code, por exemplo, para te ajudar durante a sua programação. Ele mais ou menos ali lê o seu código, você pode interagir com o chat ali, pedir algumas recomendações, né, de código. Mesma coisa que a gente faz com o ChatGPT, mas ali já acoplado na sua programação, no sistema que você usa aí como IDE. Eu não consigo mostrar aqui o Copilot no Visual Code porque eu não tenho pago aqui. Mas um Copilot muito parecido com isso, que é free aí para vocês, é o do Google Colab. Então, o Google Colab hoje em dia ele tem uma inteligência artificial que você pode usar aí para te ajudar a fazer seus códigos. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Logo quando você abre o Google Colab, ele já fala aqui, ó, comece com um código ou gere com uma IA. Você pode gerar aqui com uma inteligência artificial e falar, por exemplo, isso aqui que ele está falando, ó. Ele deu um exemplo aqui, ó, né? Selecione 5 itens de uma lista randomicamente. Se era isso que você queria, você pode mandar ele gerar aqui. E aí ele vai gerar um código que vai fazer isso aí. E é isso que ele fez, ó. Ele gerou uma função aqui que ele está pegando 5 itens de uma lista randomicamente. Ou você pode começar a fazer assim, ó, import pandas SPD. E aí, quando eu vou continuar aqui, eu dei um Enter e ele já me sugeriu uma outra linha aqui de código. Se você quiser aceitar, você pode dar um Tab. Se não, você escreve outra coisa. E aí eu posso continuar. Import num. Vamos ver se ele preenche com NumPy. Preencheu com NumPy. Mesma coisa, ele continua aqui. Ele deu um pd.read underline. Vou colocar CS aqui, ó. CSV. Ele vai continuando que eu vou. Ele vai tentando adivinhar o que eu quero e vai dando sugestões aqui. O Copilot é mais ou menos, funciona dessa forma, né, no Visual Code lá e tal, e é bastante útil, tá? É bastante bom, assim, porque é mais fácil, né, do que você ficar indo pro ChatGPT e tudo mais, e aqui ele já vai lendo o seu código, entendendo o que você quer, muitas vezes parece que ele tá lendo seu pensamento mesmo, tá? Então, é uma boa ferramenta, usem, porque eu acho que é bastante útil, vai ajudar bastante vocês no dia a dia também. Bom, e essas são as formas que eu uso a inteligência artificial generativa para me ajudar aqui no meu dia a dia. Se você usa alguma que eu não citei, deixa aqui nos comentários. Se você quiser deixar alguma sugestão também, fique à vontade para me falar aqui. E lembrando que se vocês se interessaram pela Bittrex 24, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Até a próxima e tchau!